Continuando a nossa aula sobre nutrição mineral, a gente já viu então quais são esses nutrientes essenciais, como se transportam no solo, como que atravessam a membrana. Não falamos sobre essas energias envolvidas, o que é realmente bem interessante, mas a gente não tem tempo no semestre remoto. E eu quero comentar agora rapidamente alguns aspectos relacionados com a absorção de alguns nutrientes. Eu vou tocar em três aspectos básicos: absorção do nitrogênio, porque o nitrogênio tem um consumo muito grande de energia para sua absorção, e ele é bastante transformado, e sobre algumas simbioses importantes, risóbio e micorriza, porque elas afetam bastante a absorção de nutrientes. Então são simbioses, são relações da planta com micro-organismos que afetam a absorção de nutrientes, e ambos só saem ganhando com isso. Inicialmente, falando de absorção do nitrogênio, como eu comentei antes, né, o nitrogênio no solo está principalmente na forma de nitrato. Então, essa figurinha aqui, esse quadradinho branco, representa uma célula. Vocês podem entender essa saída da célula como se fosse um plasmodesmo. Então, isso aqui poderia representar, por exemplo, uma célula da epiderme da raiz, talvez até na região do pelo radicular, né? E do lado de fora, a parede celular e o solo, né? Esse nitrato estava no solo, chegou até a parede celular, e essa linha então representa a membrana plasmática. E na membrana plasmática tem transportador de nitrato. Como o nitrato tem carga negativa, esse transportador precisa de energia, aqui representado por 2H+, então consome energia, essencialmente é a energia desse sistema, dessa célula, consome a energia desse sistema para ser transportado para o interior do citosol. Uma vez o nitrato chegando no citosol, tem algumas possibilidades, né? Essencialmente eu vou tratar de duas aqui, ó. Uma delas é que ele já entra no metabolismo do nitrogênio, né, para ser convertido em amônio e depois em aminoácido. Uma vez iniciado o processo aqui na célula da raiz, esse processo tem que continuar até aminoácido, porque essas substâncias intermediárias, como o nitrito e o amônio, são muito tóxicos. E isso é uma decisão da célula, ou melhor, é uma decisão da planta, e isso é característico da espécie. Ou seja, algumas espécies vão fazer essa conversão do nitrato em amônio e depois em aminoácido, vão realizar todo o processo na raiz. Então, vão gastar a energia da célula da raiz, enquanto outras plantas vão pegar esse nitrato, jogar ele no xilema, transportar ele para o xilema, ele vai ser carregado para a parte aérea, e a transformação de nitrato em aminoácido vai ser feita lá na folha, em um plastido, então em um cloroplasto lá na folha. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Bem, quando todo o processo é executado na raiz, isso de certa forma simplifica o processo. E depois o aminoácido então é transportado pelo xilema. Só que isso gasta energia da raiz. E a energia da célula da raiz vem da folha. Então, nesse caso, açúcares são transportados pelo floema, chegam até a célula da folha e a energia desses açúcares é utilizada para fazer a conversão em aminoácido. Isso funciona extremamente bem, com um único porém. A utilização de energia em uma célula da raiz depende da presença de oxigênio para a respiração aeróbia. Então, em plantas que têm problemas de raiz com falta de oxigênio, ou seja, em ambientes alagados, uma das formas de tolerância das plantas é absorver o nitrato na raiz e transportar para a parte aérea, para que o restante do processo seja conduzido na parte aérea, que normalmente tem oxigênio, e a produção de energia lá é mais simples. E no caso, então,
essas plantas que transportam o nitrato para as folhas, elas vão fazer a transformação de nitrato em aminoácido e daí vão mandar pelo floema esses aminoácidos transportadores de nitrogênio. Então já vai chegar de volta na raiz depois como aminoácido. Então o grosso do gasto de energia já ocorreu. Bom, mas seja lá na parte aérea, ou seja na raiz, o procedimento é o mesmo. Ou seja, o nitrato que chegou dentro da célula pelo xilema ou através da membrana da raiz, vai ser convertido em nitrito. Essa enzima que faz a conversão de nitrato em nitrito, está representada aqui, ó, nitrato convertido em nitrito. Essa enzima é chamada redutase do nitrato. Então, esse aqui é o processo embaixo da redução do nitrato. E a redução do nitrato utiliza a energia de um NADH. NADH a gente vai ver quando vê fotossíntese e respiração. É uma substância que tem um poder redutor muito alto. Essencialmente, essa conversão de NADH para NAD tem energia equivalente a 3 ATPs. Então, a gente poderia dizer que o consumo energético para converter nitrato em nitrito, para fazer a redução, é equivalente a 3 ATPs. Tá? É necessário ferro, é necessário molibdênio para fazer todo esse processo. E então, o gasto energético para converter nitrato em nitrito é aproximadamente 3 ATPs. E uma vez que converteu em nitrito, agora esse nitrito tem que ser transportado para o interior do plastídeo. Esse transporte também gasta energia. Eu não vou entrar em detalhes aqui o porquê, mas para o nitrito entrar dentro do estroma do cloroplasto, isso tem um gasto de energia. Obviamente, raiz não tem cloroplasto, mas tem outros tipos de plastídeo. Mas aí dá para a gente perceber também que a presença de plastídeos na raiz não é só para acumular amido, os amiloplastos. Também são necessários para o metabolismo do nitrogênio quando ele ocorre na raiz. Uma vez que o nitrato entra no plastídio, né, houve esse gasto de energia, esse transporte de nitrato tem que ser muito rápido, de nitrito, desculpa, tem que ser muito rápido, porque nitrito é bastante tóxico. Nitrato não é muito tóxico, pode ser acumulado até um certo nível sem grandes problemas, mas o nitrito é. Não pode existir em nenhuma quantidade aqui. Então ele é rapidamente transportado para o interior do plastídeo e uma vez lá, ele entra com a ação de uma outra enzima chamada redutase do nitrito. A redutase do nitrito pega o nitrito, NO2, e transforma em amônia, converte em amônia a partir da redução do nitrito, né? Então da incorporação de hidrogênio. E isso ocorre essencialmente, sem entrar em muito detalhe nesse processo que ocorre lá dentro do plastídeo, mas ele usa uma energia equivalente à energia do NADH. Tá? A ferredoxina reduzida é uma proteína que ocorre lá dentro do plastídeo, associada à membrana interna do plastídio, e ela produz, né, ela reduz uma substância chamada NADPH, que é o irmão do NADH que ocorre lá dentro do cloroplasto. Tá? Vejam que essa primeira conversão ocorreu no citossol, e o citossol tem NADH. Dentro do cloroplasto não tem NADH, seja cloroplasto, seja plastídeo. Ele tem NADPH, tá? Que é, digamos assim, tem a mesma função, mas é uma molécula diferente. A ferredoxina é quem faz a redução do NADPH. Então tem mais ou menos essa quantidade de energia de um NADPH, mais ou menos a quantidade de energia do NADH, que seria 3 ATPs. Então, essa explicação toda é só para dizer que
foi gasto energia para trazer nitrato para dentro da célula, um transportador. Entrou na célula, ele vai ser transportado para a parte aérea ou vai gastar energia de novo para virar nitrito. Vai gastar energia de novo para esse nitrito entrar dentro de um plastídeo da raiz. E esse nitrito vai ter gasto de energia de novo para ser transformado em amônio. Essa energia seria mais ou menos 3 ATPs aqui, 3 ATPs aqui, uma fração de ATP aqui, uma fração de ATP aqui. Então, a gente teria, digamos assim, mais do que 7 ATP gastos simplesmente para absorver o nitrato e transformar em amônio. Porém, o amônio é muito tóxico, tão tóxico quanto o nitrito, talvez mais. E para isso, ele precisa ser imediatamente convertido em aminoácido por outras proteínas. Então, nesse caso aqui, ó, essa absorção inicial, a gente viu o processo de redução do nitrato em amônio, mas ele ainda está tóxico. E daí ele precisa passar para a próxima etapa. A próxima etapa, então, é o que a gente costuma chamar de via GS-GOGAT, que são essas vias que vão incorporar esse amônio em aminoácido. Também não vou entrar em detalhes nessas vias, né, mas a via GS-GOGAT gasta um pouquinho de ATP e vai transformar um aminoácido, que nem é o caso do glutamato. Ó, aminoácido por quê? Aqui eu tenho um radical ácido, aqui eu tenho um outro radical ácido, então tem 2 ácidos e tem uma amina. E o glutamato é um aminoácido interessante porque ele pode aparecer em outra forma. Ele é facilmente transformado no aminoácido glutamina. O aminoácido glutamina tem duas aminas. A amina do aminoácido e uma outra amina que aparece colocada no local da carboxila, forma ligação. Glutamina é um importante transportador de amina, porque uma vez formada a glutamina, ela rapidamente pode trocar essa amina, ou seja, está estabilizado, não é mais tóxico, mas agora é facilmente trocável com outros aminoácidos ou outros processos que ocorrem dentro da planta. Então isso ocorreu a partir da via GS. Eu não vou comentar muito GOGAT, GDH, mas são necessários para complementar esse processo. E a principal forma transportada de aminoácido dentro do floema, ou mesmo no xilema, né, porque o aminoácido, quando ele é feito processo dentro da raiz, ele sobe pelo xilema, é esse aqui, asparagina. Então, uma vez produzida a glutamina, ela pode trocar, por exemplo, com ácido aspartico, que é outro aminoácido, que tem a mesma característica de ter 2 carboxilas. Essa amina pode ser transferida para o ácido aspartico. Aí, nesse caso, tem também algum gasto de energia, né? Vocês veem aqui o ATP perdendo 2 fosfatos, ou seja, o equivalente a 2 ATPs de perda de energia, para produzir asparagina. A asparagina é estável, digamos assim, é um aminoácido preferido para transporte de aminoácido na planta, né? Varia um pouquinho, algumas têm glutamina, outras têm asparagina. Mas uma vez produzido, então, o aminoácido por essas vias, né, que tem um gasto de energia já menor do que ocorreu antes na produção de amônio, aqui a gente vai ver um gasto de uns 3 ou 4 ATPs até produzir asparagina, dependendo da via. Mas tem também gasto de energia. Então, para a formação da incorporação de uma única molécula de nitrato, a gente tem algo em torno de 10 ATPs gastos. Isso é muito. Isso é muito. Então, a absorção de nitrogênio em planta gasta muita energia. E vejam que nitrogênio também é acumulado em alta quantidade. Tá? Bom, e essas enzimas, então, elas são extremamente importantes e são extremamente reguladas pela planta. E estão muito associadas com os estresses.
Como isso aqui gasta muita energia, também é afetado pelo estado energético da planta. E nas situações de estresse, então é muito comum a gente monitorar essa enzima aqui, a enzima glutamina sintetase, porque ela é bastante afetada. Ou seja, o metabolismo de nitrogênio é bastante afetado em vários processos associados ao estresse. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre dois organismos de solo que fazem simbiose com planta, e o primeiro deles é um fungo chamado micorriza. Micorriza se associa com basicamente todos os grupos de plantas. Por exemplo, a associação de micorrizas com orquídeas é uma associação essencial. As micorrizas dependem dessa. As orquídeas dependem da associação com micorrizas, principalmente para absorção de fósforo. E a gente diz que as sementes de orquídeas não germinam se elas não, primeiro, não se fizerem essa ligação com as micorrizas específicas, né? E em várias plantas isso é bem notável, como que essa simbiose com micorriza, como afeta o crescimento das plantas. Essas plantinhas de pinos, né, que é uma gimnosperma, aqui à esquerda, foram cultivadas, foram produzidas sem micorriza, e essas aqui com micorriza. Fora isso, tudo igual, estão na mesma idade. Então a gente percebe que essas plantas da direita cresceram muito mais, né, do que as da esquerda, simplesmente porque foi fornecido um fungo para elas. Isso é notável, né, porque o custo para produzir e fornecer esses fungos é baixo. Então, se a gente consegue incorporar isso aqui em algum tipo de sistema agrícola, eu tenho um grande aumento de produtividade, um grande aumento de fixação de carbono, simplesmente ao alterar os organismos que estão nesse ambiente, que vivem na rizosfera, vivem associada à raiz. Essa imagem aqui do lado direito também é do livro do Raven, ambas do livro do Raven, mostra a raiz da planta e mostra os fungos. Isso aqui parece raiz, mas uma pequena parte disso é raiz. O resto é hifa de fungo conquistando toda essa área. Então, um dos motivos pelo qual a micorriza acaba sendo tão útil para o crescimento da planta é porque o crescimento do fungo é muito intenso, as hifas são mais finas e invade, o próprio metabolismo é um pouquinho diferente, invade uma grande área de solo e, claro, isso tudo precisa ser alimentado e é alimentado pela fotossíntese. Né? Então, a planta produz, tem acesso à luz e faz fotossíntese com facilidade, e com isso fornece açúcar para fungo, para a micorriza. E a micorriza, em troca, então, fornece outros nutrientes, ela consegue explorar o solo, fornecer os nutrientes para a planta, em troca da raiz, em troca do açúcar produzido pela planta. Então, uma simbiose é útil. E uma característica da simbiose é que, se a planta, por algum motivo, não conseguir mais fornecer o açúcar para a micorriza, essa ligação é rompida, sem dano para a planta. É uma simbiose porque, em algum momento, pode ser rompido. Se a planta, por algum motivo, não tiver mais condições de sustentar o fungo, ela para essa conexão, o fungo vai retrair, a maior parte vai morrer, mas ele vai ficar aqui com estruturas de reserva dentro, no solo ou mesmo dentro da planta, para quando a situação se tornar favorável de novo para a planta, ele possa crescer de novo. Isso que caracteriza a simbiose, ou seja, os dois estão ganhando. Se por acaso um dos dois não estiver ganhando mais, rompe a simbiose e isso continua, porque senão não é mais simbiose, é parasitismo. Aqui tem uma imagem, né? Vocês já reconhecem bem essa aqui, se refere a uma ponta de raiz. E aqui a gente tem uma estrutura de micorrizas, que é um dos tipos de relação que a gente encontra, e a gente vê essas micorrizas caminhando pela parede celular, né? Elas conseguem invadir a parede celular e penetram profundamente nessa região do parênquima, até a endoderme, né? A endoderme é mais difícil de atravessar por causa das estrias de Caspar, a endoderme fecha. Mas
essas hifas, então, caminham pela parede celular, mas não atravessam a membrana plasmática. Como eu disse, isso é um simbionte, não é um parasita. Então, o que acontece é que essa membrana do fungo vai entrar em contato com a membrana plasmática da célula e ali vão virar áreas de troca, em que o açúcar da planta vai ser doado para o fungo e os nutrientes que o fungo captura do solo são retornados para a planta. Tá? Então, isso aqui é um tipo de micorriza chamado ectomicorriza, um tipo de relação com raiz, e existem em algumas plantas também uma relação mais avançada, né? Em que ocorrem células de trocas. Vejam só, tem uma intensa quantidade de hifas muito divididas com uma enorme superfície de contato dentro dessa célula. Mas, na verdade, como eu falei para vocês, a hifa não invade a célula. Então, o que está acontecendo aqui é que toda essa região eu tenho a hifa do fungo e a membrana plasmática encostada por fora da hifa, envolvendo todos, criando uma enorme região de troca para amplificar a troca, tanto por açúcar quanto a troca de nutrientes, né, o fornecimento de nutrientes. Um dos principais nutrientes fornecidos por micorriza é o fósforo, mas tem alguns micronutrientes que são especialmente ferro, enfim, alguns desses micronutrientes que têm colaboração que as micorrizas ajudam a absorver. Tá? Isso varia de espécie para espécie, varia de condição do solo, e a planta só faz a interação se ela precisar de nutrientes. Então ela estimula, ela começa a trocar se precisar de nutrientes. Se o solo for rico em nutrientes, aí a associação costuma não ocorrer. Bom, essa figurinha aqui mostra de cafeeiro, né, as doses de fósforo e a inoculação de mudas com Glomus margarita, que é uma conhecida micorriza, uma endomicorriza. Então, dá para a gente ver aqui a produção de quilos de café por hectare em café inoculado ou não inoculado, e tem um aumento muito grande de produtividade de café em função das doses de fósforo. Vejam só, então, o solo foi adubado, tem o nutriente, mas mesmo assim, com a presença da micorriza, a gente vê um aumento de produtividade muito grande. Lembra o que eu falei? Chega no eixo X e sobe. Chegou aqui na primeira linha representativa, primeira linha de tendência, eu vou ter aqui, sei lá, 100 quilos por hectare. Nessa mesma dose, 14 quilos de fosfato por hectare, se eu chegar lá no inoculado, eu tenho algo em torno de 600 quilos por hectare. Subiu de 100 para 600, subiu 6 vezes a produtividade de café simplesmente pela inoculação com essa micorriza Glomus margarita. Isso é extremamente interessante. Extremamente interessante. E mostra, né, essas interações da planta com os organismos também do solo, né, que é o caso da micorriza. Essa é muito importante. Outro micro-organismo muito importante para o funcionamento da raiz são os rizóbios. Rizóbios são bactérias que se ligam principalmente na família das leguminosas. São raríssimas exceções fora das leguminosas, e a maioria das leguminosas faz associação com rizóbios. Esses rizóbios aparecem como nódulos nas raízes, né? Esses nódulos são um pouquinho diferente das galhas de nematóides, porque ataques de nematóides formam assim, uns crescimentos nas raízes, né? Mas esses nódulos de rizóbio são um pouquinho diferentes. Nesse caso aqui, a planta desenvolve uma pequena região chamada de nódulo, em que no interior daquele nódulo começa a se acumular as bactérias, né? Essas bactérias chamadas rizóbios, então criam uma região de infecção que acaba invadindo a raiz
E o que essa bactéria faz para a raiz das leguminosas é fazer absorção de nitrogênio da atmosfera. A atmosfera é o ambiente da Terra que mais tem nitrogênio. Mas esse nitrogênio está na forma de gás nitrogênio. E o gás nitrogênio não pode ser utilizado pelas plantas. Não tem como. Ele pode ser utilizado por algumas bactérias de vida livre ou simbiontes, como o caso do risóbio. E isso tem que ser feito em condição anaeróbia. Só pode ser feito se não tiver oxigênio. Opa, mas espera aí, a raiz da planta precisa de oxigênio. Essas plantas aí são muito sensíveis, elas precisam de muito oxigênio. Elas não toleram falta de oxigênio. Especialmente as leguminosas têm dificuldade para crescer em solos onde falta oxigênio. Então, para conseguir a atmosfera necessária para o risóbio funcionar, a planta produz esse nódulo. Não só isso, ela produz uma proteína específica que remove o oxigênio do nódulo, a leg-hemoglobina, para garantir um microclima lá dentro da raiz, para que essas bactérias possam fazer a captura do nitrogênio atmosférico, então permitir que essas plantas cresçam. Isso é tão funcional para essas plantas, né? Tem essa relação, a associação das bactérias, enfim, o fato de ela conseguir pegar nitrogênio é tão importante que basicamente as plantas inoculadas, como por exemplo soja, né, que tem uma relação muito boa, feijões, essas plantas inoculadas, elas têm uma produção muito maior do que se elas forem cultivadas em solo sem o risóbio. E sendo um nutriente tão caro para a gente fornecer, porque por adubação é extremamente caro, isso é realmente revolucionário. E no caso do Brasil, foi trabalho de uma pesquisadora brasileira chamada professora Doberainer, né? Se não me engano é Ana Doberainer, e trabalhou muito estudando esses micro-organismos, esses risóbios. E essencialmente foi o trabalho, Joana Doberainer, foi o trabalho da professora Joana que permitiu que o cerrado fosse ocupado com soja. Se não fosse o fornecimento gratuito, digamos assim, de nitrogênio para essas plantas, se tivesse que fazer adubação mineral, o custo de produção seria muito mais alto, talvez seria inviabilizado. Né? Trabalho de uma brasileira. Grande trabalho que permitiu uma evolução fantástica do país. Grande Joana do Berai. Né? Grande pesquisadora de universidade pública brasileira que produziu essa transformação fantástica. E hoje talvez um dos grandes produtos de exportação do Brasil é a soja, graças ao trabalho dessa pesquisadora de universidade brasileira, universidade pública. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, então muito obrigado.